Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. E hoje nós vamos contar realmente parte da nossa história, da história de Macaé, através de um ambientalista, petroleiro, né, aposentado e presidente de uma associação que faz parte do cuidado com a nossa história, com a vida de Macaé. SOS Pecado, eu falo hoje, recebo com muito carinho, Leonardo Pereira Machado. É isso? Isso aí. E é uma síntese boa, né? E que nós estamos aí já há 40 anos, como o programa se chama Raízes, né? Raízes. 40 anos dá para fincar raízes, né? Dá. Então nós temos aí grande parte da nossa vida, eu e outros companheiros dedicados à luta pela preservação do meio ambiente como um todo, né? Lógico que a gente tem um objetivo maior, que é a criação do Parque Natural Municipal da Praia do Pecado, né, naquele remanescente de restinga que fica entre o Cavalheiro e o Pecado, são 200 mil metros quadrados de área de preservação permanente, que desde o ano de 1990 já está na lei orgânica. É isso aqui, não é? Posso mostrar para a câmera? Pode mostrar. Esse espaço aqui, muita gente nova não vai saber, Isso. e que não tem, isso é uma visão de cima, né? Então muita gente nova não vai saber do que se trata. Eu vou pedir para o Léo falar um pouquinho para a gente do que é o movimento, como começou esse movimento SOS Praia do Pecado, falar do nome, né? Praia do Pecado, né? O que é, o Léo? A gente sabe que é um movimento ligado à preservação ambiental dessa área aqui, mas o que é e como surgiu o movimento SOS Praia do Pecado? Então, com a chegada da Petrobras aí nos anos 70, final dos anos 70, né? Macaé era praticamente um balneário, né? Onde as pessoas passavam o verão e as férias de julho. A maioria das pessoas saiu para estudar, tinha o trabalho com formação superior e técnica fora da cidade de Macaé, apesar daqui a gente ter grandes instituições como o Senai na época. Nos anos 70, a gente tinha um cenário completamente diferente, né? Era um balneário, né? E aí a Petrobras chegou nos anos 70, final dos anos 70, instalou-se aqui na cidade de Imbitiba, né? E aí a pressão socioeconômica, né, pelos locais de patrimônio natural da cidade começou de uma forma muito intensa, né? Especulação imobiliária, ocupação desordenada, né? A notícia tomou conta do país e do mundo, e aí muita gente começou a vir para Macaé, muita gente até sem formação para poder trabalhar atrás do ouro líquido. Exatamente, né? Muita propaganda feita em cima disso, e a gente sofreu muitas consequências, né? Manguezais sendo ocupados, lagoas sofrendo despejo de esgoto, áreas de restinga sendo ocupadas, né? Então praia sendo ocupada, a gente percebeu que se a gente não oferecesse alguma resistência já no início dos anos 80, a gente ia perder o que a gente chama de uma grande joia que nós temos ainda preservada no meio urbano, que é a Praia do Pecado. E aí ali a sociedade, consciente de que a pressão seria muito grande, começou a se organizar em torno de movimentos sociais. Era uma época de que esse conceito de preservação ambiental tinha se iniciado na Conferência de Estocolmo em 1972, onde se começou a falar desses assuntos de necessidade de preservar o meio ambiente. E a gente muito conectado na época, assim, influenciado também pelo movimento de contracultura, o movimento ambiental que começava a surgir no Brasil, né, a contracultura, o conceito da preservação se difundindo, a gente
antenado com essas questões, a gente passou a exercer uma atividade social de preservação, de movimento para preservar os ambientes naturais. E aí surgiu lá nos anos 80 o movimento chamado na época O Pecado é Nosso. Outros amigos de longa data, né, começaram essa movimentação. E aí, com a chegada das pessoas em Macaé, novas gerações, né, se formaram. E teve um catalisador que foi, assim, para a gente foi fundamental, que foi o surf, né, porque a gente já frequentava aquela área nos anos 80. Então a gente se uniu em torno desse objetivo, que é a preservação da Praia do Pecado. Então a gente começou já movimentar a sociedade no sentido de preservação, apresentamos abaixo-assinado já nos anos 80 com milhares de assinaturas, né, para que essa área seja preservada, de fundamental importância. E aí surgiu, nos anos 90, mas praticamente já vindo oriundo de outros movimentos, o movimento SOS Praia do Pecado, né, e a gente tomou caráter oficial, né, constituímos uma grade ali, construímos estatuto, CNPJ e tudo. Então hoje nós estamos aí um formato oficial de uma ONG em defesa não só da Praia do Pecado, mas a gente exerce outras atividades de defesa do meio ambiente como um todo. E tem propostas e tem opinião de que a gente deva preservar ao máximo o que resta do nosso patrimônio natural, né? Léo, quando que vocês perceberam vamos dizer assim, o perigo de invasão local, desse local aqui, por exemplo, que tem relatos aqui, que eu fiquei até impactada com esse relato aqui, de que houve praticamente uma guerra ali em torno daquilo. Né? Final dos anos 90, né, início da década de 2000, a pressão estava muito forte, né, e aí começou alguns movimentos no sentido de dar alguma estrutura, alguns sinais de que a pressão para a ocupação da área se daria de uma maneira mais intensa. Aí já se tentou fazer de tudo ali, entre os dois bairros. Tentou se fazer uma estrada de barro por cima da areia, sem licenciamento, sem nada. Se tentou fazer um calçadão. Mas e essa estrada de barro, quem que estava tentando fazer? Era na época foi o poder público, né? Então tinha uma visão um pouco diferenciada da nossa, né, pela necessidade de crescimento de infraestrutura do município, a visão completamente diferente na época. Então se tentou dar uma estrutura, ou então uma descaracterizada nessa área de preservação permanente para facilitar a ocupação imobiliária e a especulação imobiliária. Então junto ali houve assim, diversos eventos, né, como o calçadão ali, que ficou famoso como o calçadão mais caro do país na época. A gente avisou na época que ia cair, porque tinha ressacas cíclicas que ocorrem na cidade, assim, todo o litoral mundial. Derrubou o calçadão, foi jogado dinheiro fora, né? Se tentou abrir uma estrada de barro, uma coisa totalmente incorreta, sem licenciamento. Vários eventos ali, de forma a degradar, foram efetuados ali, como festa de verão, de forma inadequada, né? E a gente costuma dizer o seguinte, que a gente não é contra o desenvolvimento, né? Só que tem que ser uma coisa racional. O que já foi ocupado em Macaé? O que tem que ser preservado? Nós vamos precisar desses ambientes, desse patrimônio natural, não só como a Restinga da Praia do Pecado, preservados. Então, isso aí, esses eventos fortaleceu muito o movimento social, né? Tanto que a gente já fez diversos abraços ali, né? 2000, 2007, depois de 2012, colocamos ali, só pelo clamor da preservação, mais de 5 mil pessoas ali em 3 grandiosos eventos, conforme você pode ver aqui nas fotos, né? No sentido de demonstrar ao poder público que o clamor necessário para a preservação, porque o político entende muito essa linguagem popular, né? Quando há a mobilização, quando há a resistência popular, no sentido de realmente preservar. E como que vocês conseguem trazer para as pessoas, porque são várias gerações, né, de 1970 para cá, trazer para as pessoas essa consciência dessa necessidade de preservação? Bom, são 40 anos de história, né? Começou lá nos anos 80, né? Com outros colegas, muitos deles já fizeram a passagem, mas a gente honrou muito essa questão dessa luta ambiental em Macaé, no sentido de fomentar
junto à sociedade, a necessidade de estar preservando. Então, como é que a gente faz isso, né? Ao longo da história, a gente frequenta diversos fóruns, né, de preservação do meio ambiente. Na época, lá nos anos 80, anos 90, era a Agenda 21, né? Que a gente começou com a Agenda 21, já era um ambiente importante. A gente participava de festivais culturais, festivais de música que tinha na nossa cidade, né? Inclusive, a gente já foi contemplado com diversas músicas aí em homenagem à nossa luta. E a gente, hoje em dia, com essa questão da internet, nós temos as redes sociais, a gente fala as diferentes linguagens necessárias hoje com o público mais jovem. A gente tem o costume também de ministrar palestras em escolas públicas, né? Não só em escolas públicas, mas também em loco, lá quando a gente é convidado, já fizemos diversas, né? Então, a gente, conversando com a sociedade, né, através desses movimentos sociais, desses fóruns, conselhos e diversas atividades que a gente pode estar exercendo, né? Você disse que você é ambientalista, né, desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre, porque houve a necessidade da gente, como minhoca da terra, que a gente diz, né, de preservar nossa cidade, né, da gente estar nessa luta de preservação, porque é realmente necessário preservar, porque, como a gente estava conversando, né, hoje em dia, a atualidade do mundo, né, as questões ambientais, as questões das mudanças climáticas, né, com os eventos extremos, né, pede que tenhamos esse cuidado com a nossa cidade, né, e uma das formas mais eficientes para a gente se dotar as cidades das adaptações necessárias, né, para essa nova realidade, se preservando os ambientes naturais, né? Você teve alguma motivação pessoal para isso, fora o coisa? Família, tem alguém envolvido? A gente, nos anos 70, eu estou com 62 anos. Nos anos 70 eu estava com 15 anos, né? E a gente foi, como eu estava dizendo, muito influenciada pela questão da liberdade. Da questão da contracultura, dos movimentos ambientais que já haviam na Europa, né? A Conferência de Estocolmo, em 72, começou a falar sobre preservação do meio ambiente, né? Então, a gente, jovem, né, militando aí na universidade, militando na escola, na literatura, né, que começou a ficar muito efervescente. E a gente vai tomando ciência, a gente vai se tomando consciência das coisas e, de alguma forma, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a nossa cidade, assim como os outros ambientes, se dariam... Ô, Léo, você acha que os jovens, você com 15 anos, pelo que você está falando, já começou com a questão de ambientalismo. Você acha que o jovem de hoje em dia tem mais ou menos consciência do que vocês tinham antes? Como que você acha? Como que você vê a questão da sociedade em torno da preservação ambiental? Não só em Macaé, mas... A questão da consciência ambiental, ela existe, né? Porque hoje a informação está disponível para todo mundo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que hoje em dia, apesar de nós termos a internet com o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Ela ajuda muito a questão do engajamento, né? O engajamento que se deu nessa época dos anos 70, 80, 90 é diferente do engajamento que se dá hoje, né? O engajamento que se deu nessa época, há 2, 3 décadas atrás, o engajamento era muito presencial, né? Muito corpóreo, era de muito calor humano, né? De troca, de olho no olho, né? Não existia internet, então as pessoas tinham que se movimentar para poder chegar aos movimentos sociais, às manifestações e tudo que acontecia. Então a coisa se dava de uma maneira mais calorosa, vamos dizer, mais amorosa, né? Menos fria do que se dá hoje. Hoje em dia, os fatos e a divulgação dos fatos, toda a temática, ela atinge mais pessoas. Mas você tem uma mobilização mais fria, de um like, de um comentário. Então, hoje em dia eu faço essa crítica, até chama a atenção dos jovens, onde eu estou, para que a gente não perca essa coisa do calor humano, da participação social, das massas, do movimento social, né? Então, tem sido assim, um desafio você encontrar o equilíbrio entre
o clamor popular de rua, né, da mobilização e a questão do engajamento das redes sociais. Então, muitas pessoas, hoje em dia, os jovens, eles se interessam, estão ligados na situação. Se precisar, talvez, convocar um movimento, vai estar todo mundo lá. Mas hoje em dia a coisa é muito mais assim, de um like, de um comentário. Ficou uma coisa mais fria, né? Isso daqui é uma foto recente que você falou, né? Isso. Ela é uma foto de um reflorestamento? Não. Essa área é uma área natural. Uhum. É uma área de preservação permanente. Sim. Ela está aí no mínimo há 10, 12 mil anos. Então ela sempre foi assim, essa área? Sempre foi assim. Ela teve uma característica um pouco mais preservada há um tempo atrás. Ela sofreu inúmeras degradações e hoje está num estágio bem mais avançado de regeneração, que a gente chama. Né? Por conta de estar cercada, né? impedindo o acesso das pessoas. Né? Mas assim mesmo a gente tem assim, alguns eventos esporádicos, como pega fogo, né? Soltam fogos, botam fogo, a gente está sempre dando combate a esses sinistros. Então existe a preocupação quanto à preservação dessa área. Hoje em dia ela está bem preservada, só que existe a intenção de criar uma unidade de conservação nessa área para que o poder público tome conta junto com a sociedade, para que a gente possa criar espaços naturais ali de lazer, contemplação, né, educação ambiental, pesquisa. A gente entende que a sociedade tem uma demanda por esse espaço de uso social. Qual é o tamanho? São 200 mil metros quadrados de área de preservação permanente, aonde, depois de um cuidadoso plano de manejo, junto com a universidade, com os órgãos ambientais, a gente pode, com certeza, chegar a um consenso de que pode ser feito algumas ocupações necessárias, que a gente tem o entendimento que sim, para que a gente atenda a demanda da sociedade macaense hoje, que é uma cidade com 250 mil habitantes. Hoje você vê as pessoas ali muito adensadas ali naquele cantinho da lagoa, sem ter muita opção, sem ter o que fazer, né? Assim, em termos de áreas de contemplação, de convívio social. Então a gente tem o entendimento que sim, é possível aliar o desenvolvimento à preservação. Qual que é o benefício de você ter essa área preservada hoje? Olha, são inúmeras. Primeiro, por a gente dar atendimento a esse clamor social de 40 anos, pela preservação dessa área. Esse é um ponto básico. As pessoas querem, as pessoas desejam que essa área seja preservada. Outro fator importantíssimo que eu coloco é para que... Qual seria a leitura que as pessoas fariam em relação à ocupação no mesmo feitio que nós temos no entorno da Praia do Pecado hoje? Pô, essas pessoas lutaram 40 anos, por isso não deu em nada, tá vendo aí? Só prédio, só cimento, só esgoto. Tá vendo? Não adianta as pessoas se mobilizarem, o dinheiro sempre vence. Então a leitura que as pessoas fariam, gerações fariam de um evento como esse seria muito negativa. Né? Esse é outro fator. O terceiro fator, seriam diversos, seria a questão de hoje, diante das questões das mudanças climáticas, a gente preservar e dotar nossa cidade dos recursos necessários para que estejamos prontos para esses eventos extremos. A gente sabe que, sabidamente, durante os eventos extremos, nesse entorno hoje, a situação já fica bem complicada. A questão dos alagamentos, né? As pessoas ficam com água dentro de casa, aí corre todo mundo para abrir a Lagoa de Boacica. Então, a construção de mais prédios seria pior, né? Seria desastroso para a cidade. Hoje já tem ali naquele entorno um pequeno caos instalado, né? Hoje em dia a densidade ali no entorno é muito alta, o trânsito caótico, né? Quando chove muito, alaga tudo. Então a gente tem a convicção de que essa área preservada, além da questão social que pode ser contemplada, né? Tem a questão da adaptação das cidades à questão das mudanças climáticas. Então, essa área hoje presta inúmeros serviços ali, né? Em torno de dar um equilíbrio à ocupação do entorno, a ventilação, a questão... Essa área hoje funciona como uma gigantesca esponja, que na época dos grandes eventos extremos, elas absorvem uma quantidade de água enorme. Inclusive, tem nascentes de água aí dentro, né?
Então a gente tem N motivos para poder preservar essa área. Hoje em dia, o grande clamor é para que tornamos a área uma área pública e que tenhamos todos os benefícios decorrentes dessa desapropriação. Hoje ela é de quem? Hoje em dia está na mão do capital privado, né? A nossa grande luta hoje é para que essa área seja desapropriada. Nós entendemos que tem que ser pago um valor justo ao proprietário, mas sem nenhum caráter especulativo, né? Como se tem feito, num valor exorbitante, que lógico seria inviável ser pago, caro, né? Então a gente sabe, por ser uma área de preservação permanente, ela não pode ter o mesmo entorno, o mesmo valor do entorno, né? Seria um contrassenso você pagar um metro quadrado aqui, o mesmo valor que você paga no entorno, já que se trata de uma área de preservação permanente. Ah, então, mas todo o entorno foi ocupado, mas, gente, vamos pensar um pouco fora da caixa, vamos dar uma outra destinação, vamos preservar. Então, nós temos a convicção de que, apesar da área hoje estar na mão do capital privado, existe a necessidade de desapropriação e posterior criação da unidade de conservação, que vai beneficiar a todos. Aqui em Macaé, na região, cita para mim um exemplo de um local que você acha que foi uma perda ambiental, que a gente teve uma perda ambiental. Olha, apesar dos objetos ainda estarem lá, Praia de Ibitiba, Lagoa de Boacica, apesar de estar lá hoje em dia, com seu entorno todo ocupado, na minha época de guri, eu ia com meus avós, assim como todo bom macaense, pescar camarão nas noites quentes de verão, passar uma noite agradável ali com a família, pescando no camarãozinho, fazendo ali mesmo, na margem da lagoa, comendo seu camarãozinho. Quando era 11h30, meia-noite, todo mundo ia para casa, feliz, contemplou, trocou ali com os familiares, tinha recursos naturais abundantes, como peixe, camarão, siri. Hoje em dia a gente não tem mais nada. Então é uma grande perda. Apesar da lagoa estar lá. Hoje em dia, apesar dela poder ser recuperada, sofre grandes impactos. Então, só isso são só duas perdas. Praia de Ibitiba, Lagoa de Boacica, eu considero que está perdido porque a gente perdeu todo o benefício que a Lagoa de Boacica poderia oferecer para a gente. Hoje em dia se tornou um problema, né? O manguezal do Rio Macaé, todo o estuário do manguezal do Rio Macaé, né? É tão necessário para a questão da reprodução marítima, dos pescados e tal. E assim, muita área na Serra de Macaé também foi ocupada de forma desordenada. Já temos problemas hoje em relação à presença de esgotos também no Rio de Macaé. Enfim, mas eu gosto de falar das soluções. A gente tem um horizonte positivo. Nós temos uma cidade com recursos vultosos, que dá para a gente atingir um desenvolvimento racional. Consegue fazer fiscalização, Léo? Olha, a sociedade civil, eu costumo dizer o seguinte, ela tem suas limitações. A gente está organizado, a gente conta com outros movimentos sociais na cidade, né? A gente conta com o apoio das instituições, Ministério Público, universidades, né? Mas está complicado, assim, a gente tem que avançar nessa questão, né? Qual que seria hoje o maior desafio para você? Não só, eu acho que ambientalista, por mais que a gente fale de um local, né, a gente olha um todo, né? A gente não olha um local. Qual é o maior desafio hoje na questão de preservação ambiental? É a gente conseguir fazer com que tanto o poder econômico, né, como os homens públicos entendam que é necessário a gente achar um meio termo, né? Porque senão não vai valer a pena, né? Nada do que foi extraído, nenhuma riqueza que foi alcançada oriunda dessa fase do óleo de gás, o óleo e gás no nosso município vai ter valido a pena, porque a gente vai perder história, a gente vai perder qualidade de vida, as futuras gerações que porventura habitarem nossa cidade vão ter uma cidade de alguma forma inviabilizada. Então, um grande desafio hoje é a gente
fazer ver, fazer enxergar os homens públicos da necessidade de preservação não só da área do pecado, mas como do patrimônio natural que nós temos em Macaé, que muitos deles estão ameaçados, né? A gente vê importantes remanescentes de vegetação de Mata Atlântica sendo agredidos, né? Então a gente vê a questão da Lagoa Boacica pendente, a gente vê muitas questões ainda em pauta que tem que ser resolvidas. Então o grande desafio é esse, é fazer com que o empresariado, o poder público, o poder econômico entenda que é necessário encontrar um meio termo para esse desenvolvimento. Isso não vale a pena. Eu tô, enquanto você fala, eu tô folheando seus documentos aqui. Aí, você sabia que na última sessão da Câmara de Macaé, em votação favorável dos vereadores, foi aprovada a emenda número 26, de autoria do vereador Nélio Nock, pela qual a restinga da Praia do Pecado deixou de ser areia. Área, não Área. identificante. Isso aí foi. Mas por quê? Isso faz parte da história, né? Como eu disse lá atrás, nos anos 80, os embates já se davam, né? Nos anais da Câmara Municipal. Isso é muito antigo. Muito antigo. Isso aí é anos 80. Então, quer dizer, tanto que o movimento social, ele evoluiu de uma certa forma muito intensamente nesses anos 80, 90, tanto que a gente já conseguiu lá na década de 80, mesmo que fosse decretado o primeiro decreto desapropriatório da área da Praia do Pecado. Já foram 3 até hoje não cumpridos pelo poder público. Então nós já tivemos 3 decretos desapropriatórios publicados por força da mobilização popular, do entendimento que seja dos homens públicos de que seria necessário preservar. Só que a gente não teve a conclusão de nenhum desses 3 decretos, né? Então a gente continua com a situação pendente. Você vê, é uma briga antiga. É uma briga antiga. E já conseguimos avançar até o ponto do poder público fazer o decreto desapropriatório, só que não fez o pagamento da indenização. Aí é por conta de pressões do lado que deseja que a ocupação seja feita, para poder, enfim. Eu ia até perguntar agora por que ainda não se já foi feito 3 decretos, por que ainda não houve essa... A leitura que a gente faz é que existe no bom português, uma queda de braço muito grande, né? Entre as pessoas que desejam preservar, que desejam um futuro racional para a nossa cidade, aquelas pessoas que simplesmente querem enriquecer e fazer a sua vida e curtir a sua vida em outro lugar. Gente, são muitos registros. São. O que mais te marcou, Léo? Olha, em termos de 40 anos. Em termos de luta mesmo, luta mesmo, foi assim um evento que teve lá em uma noite de janeiro de 2000, onde se tentou fazer, como foi já relatado por mim aqui, uma estrada de barro sobre a praia, ligando o bairro Cavaleiros à Praia do Pecado, que antigamente chamava-se Vivendas da Lagoa. Né? Então foi uma operação no qual os ambientalistas tiveram que enfrentar, fazer um corpo a corpo, inclusive com derramamento de sangue muito forte, contra as forças até então que lá gostariam de abrir essa estrada. Então a gente chegou lá numa noite de janeiro do verão de 2000, uma estrutura de guerra, caminhões, retroescavadeira, centenas de funcionários, caminhão de barro, uma loucura. A gente, enquanto ambientalista, com meia dúzia, 12 pessoas, a gente realmente foi necessário partir para o corpo a corpo, houve briga, houve confusão. Amanhecemos o dia lá, passamos a madrugada lá e, graças a Deus, na manhã seguinte, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, nós conseguimos estancar essa fatídica tentativa de abrir uma estrada ali. Porque, conforme eu disse, é uma área de preservação permanente. Não havia, na época, licenciamento para tal. Como teve um embate físico muito grande, chegamos às vias de fato lá, com as forças lá. Foi uma briga mesmo. Foi, a gente teve que intervir de alguma forma radical, porque senão nossa praia teria, no seu caráter natural, como está hoje, linda, maravilhosa, dando todo o equilíbrio àquele entorno ali, não estaria mais. E você falou dessa... Isso aqui Esse foi um abraço. Esse foi o abraço do ano 2000 que nós fizemos lá. Foram quantos abraços mesmo? Foram 3 abraços até hoje. Qual a finalidade desse abraço? Esse abraço, como eu disse,
existia e existe um clamor muito popular, existia e existe um clamor popular muito forte pela preservação da área. Então a gente mobilizou na época, sem internet, só distribuindo panfleto, fomos nas rádios na época, divulgamos que haveria um abraço ali, fomos nas escolas, fizemos propaganda boca a boca, panfletagem, porque antigamente não tinha rede social, né? Era tudo no corpo a corpo. E a gente conseguiu mobilizar... É uma forma de conscientização. Isso, a gente conseguiu mobilizar ali 5 mil pessoas nessa manhã aqui de domingo, né? No ano de 2000, foi no fevereiro de 2000, finalzinho de fevereiro, a gente conseguiu mobilizar lá 5 mil pessoas, dando um abraço gigantesco a toda a área de Restinga lá. Foi emocionante. Foi um momento também que marcou bastante, fora a questão que eu citei anteriormente. Foi maravilhoso. Assim como os outros 2 subsequentes também. Nesses 40 anos de luta, em algum momento você duvidou que fosse conseguir? Olha, vou falar para você que a gente tem nossos momentos de de baixa vibração, porque a gente despende... Tudo que a gente faz é voluntário. No movimento ambiental, pelo menos a grande maioria, tudo é voluntário. Nosso movimento é voluntário. A gente tem em nossa composição geólogos, engenheiro, arquiteto, biólogo, advogado. Então a gente se sustenta um ou outro na questão de manter a chama viva, né? Até porque também a gente recebe uma demanda da população no sentido de que é necessário preservar. Como a gente está na frente disso tudo há tantos anos, a gente acredita que o final será feliz, mas de vez em quando baixa assim uma decepção na capacidade de entendimento das pessoas, na capacidade dos homens públicos compreenderem, né? De que o desenvolvimento econômico tem que valer a pena, senão, sem a preservação dos espaços naturais necessários, né? Não só o futuro, né? É o futuro, a gente tem que pensar nas futuras gerações, a gente tem dever constitucional de deixar para as futuras gerações uma cidade bacana, bonita, legal. Obrigado, né? Senão, não vale a pena, como eu falei. Gente, eu nem sei por onde que eu começo aqui. Palácio dos Urubus, tem tanta coisa aqui. Último Recado Verde, Último Recanto Verde. Recanto Verde. O que é isso aqui, Léo? Isso aí é o seguinte, isso aí são relatos jornalísticos, né? A gente tinha uma figura do jornal ainda na época, não tinha internet. Era né? o diário, debate? Tínhamos debate na época, tinha o jornal Folha Macaense, tinha o Século, tinha o Macaé Jornal. Então, nessa época, pelo impacto que teve os acontecimentos na época, todos eles saíram no jornal, né? Então, a gente tem aqui nesse dossiê grandioso aí, de mais de 100 páginas, que você está aí maravilhada. Descobrir, gente. Na a gente verdade, precisaria eu fazer... estou tentando descobrir, eu deveria ter sentado a gente aqui. Poderia fazer, assim, 2, 3 horas de programa para poder conversar sobre isso aí. Mas, em resumo, é a história que está aí relatada desses 40 anos. Aí tem questões de momentos jornalísticos, tem reuniões até com o ministro de Estado tem. Olha entendeu? Que é a mesma foto daqui, né? É a mesma foto, é uma foto aérea do que demonstra aí a necessidade. Vocês têm gastos? Temos gastos. Quais são os maiores gastos? A gente tem gasto. Ali? A gente tem, hoje a gente mantém uma estrutura legal, né, para poder enfrentar toda essa luta que é grandiosa contra um capital poderoso, a gente tem que estar organizado. Então isso aí demanda, né? Confecção de camisa, confecção de adesivo, confecção de panfletos, né? Cartório, gasolina, participação em eventos de preservação do meio ambiente. Então a gente tem gasto, mas isso tudo aí a galera que participa do movimento coloca dinheiro, entendeu? A gente tem apoio de alguns empresários eventualmente. E estamos na luta. A gente coloca por amor, a gente faz por amor. É mais por amor do que por dinheiro. Qual foi a maior parceria que você já teve
nesse projeto não, né? Porque não é um projeto, é uma luta mesmo. Qual foi a maior parceria de poder público ou de poder executivo? Nós que tivemos vocês- parceiros importantes dentro da Câmara de Vereadores através desses anos todos. Não vou citar nomes aqui Aham, porque não, sim. eu poderia estar esquecendo de alguém. Tivemos parceiros importantes na Câmara de Vereadores, vereadores importantes que nos deram suporte ali através desses anos. Tivemos apoio importante da população como um todo, da universidade, entendeu? Como um todo, do Ministério Público no seu papel de defesa de proteção do meio ambiente, tivemos parcerias importantes. Então eu poderia destacar universidade, Ministério Público, poder público também, né? Até de alguns prefeitos, de alguns vereadores também, por que não falar, e da universidade, né? Tem alguma coisa da cidade de Macaé de antes da de hoje que você hoje com 63? 62, olha para trás e fala assim, nossa, isso podia voltar. Muitas coisas assim. Nós vivemos Macaé, como você bem viu ali no início do dossiê. Macaé era conhecida como a princesinha do Atlântico. Sim. Né? Então era uma cidade belíssima, com arquitetura, casarios maravilhosos, né? Casas de arquitetura esplendorosa. Nós tivemos aqui cinemas incríveis, né? Como Cine Taboada, Santa Isabel, o Cine Clube está lá, maltratado. Nós temos também o Ipiranga, nós temos o Hotel Ibitiba, nós temos tanta coisa que a gente precisava estar resgatando, né? Que a gente sente saudade. A Praia de Ibitiba, né? Nós pagamos um preço alto demais, mas eu costumo dizer que a Petrobras ela cumpriu o seu papel de empresa, né? Ela cumpriu os seus compromissos financeiros. O que ocorreu foi que o dinheiro decorrente desse ciclo do óleo de gás, no nosso modo de ver, na nossa leitura, ele foi mal investido na cidade, né? Nossa cidade era para ter uma infraestrutura muito melhor, muito mais sofisticada, os ambientes naturais muito mais preservados, né? Você acha que isso é mais culpa da população, de falta de cobrança ou do poder público? O que você acha que falta para... Eu costumo dizer o seguinte, em certas áreas do Brasil, nós temos a grande dificuldade da cidade são a escassez de recursos. Eu costumo dizer que Macaé, por incrível que pareça, o grande problema de Macaé foi o excesso de recursos, né? Que foram mal investidos. Então a gente gastou dinheiro com muitas outras coisas que, né, poderiam dar à nossa cidade um outro aspecto, né? Então a gente começou a enxugar gelo, a criar uma estrutura pública muito grande, entendeu? A gente começou a não olhar para as questões importantes de fiscalização, dotar a cidade dos recursos necessários, da infraestrutura necessária. Então a gente teve muito recurso e pouca visão no sentido de dotar nossa cidade das estruturas necessárias. Tanto que a gente tem hoje o esgoto in natura no Rio Macaé, esgoto in natura na Lagoa de Boa Seca, o manguezal sendo invadido. Nós temos, enfim, a área do pecado ameaçada, né? Nós temos aí um desenvolvimento que até então trouxe recursos, trouxe riqueza para poucas pessoas. Nossa cidade hoje está... Né? Você vê hoje os bairros, a periferia toda caótica. Né? A gente está chegando, tem pouco tempo de programa com você, mas eu comecei a fazer no programa passado, vou fazer com você agora, duas perguntas. Primeiro, se você tivesse a caneta na mão e você pudesse decidir sobre qualquer coisa dentro de Macaé, por um dia, o que você faria? E depois eu vou pedir para poder você fazer 1 minuto, como se você fosse fazer um corte de algo que você acha essencial falar. Bom, se eu tivesse a caneta na mão hoje em dia, eu procuraria, de forma muito enfática, diversificar a nossa economia, começar a tentar criar uma outra realidade em relação a que nós temos, do panorama que nós temos hoje, diversificar a nossa economia. Macaé tem recursos naturais belíssimos, não fica nada atrás de toda a região que nós temos aqui, desse apelo da beleza natural em relação ao turismo, né? Então eu
começaria de forma muito efetiva nessas 24 horas, se eu tivesse como resolver tudo em 24 horas, diversificar nossa academia, nossa economia. Criar, assim, eventos esportivos, eventos culturais, calendários robustos de eventos, né? Fomentar essa questão cultural com muita ênfase. Você acha que isso salva, Léo? Hein? Você acha que isso salva? Salva porque nosso ambiente, a nossa região, tem todo esse apelo turístico, né? Hoje em dia, por exemplo, você vê todo o nosso entorno, fora a Rio das Ostras, né, que tem muita ação da contação do óleo e gás também, mas você vê as cidades, né? Hoje em dia, o turismo, o ecoturismo, nós temos nossa serra, né? Nós temos nosso ambiente natural aqui na própria cidade. A Lagoa de Boacica poderia bem explorado, né? Você poderia ser explorado com um calendário de eventos incrível. Nós temos a ilha, o arquipélago de Santana. Então nós temos belezas naturais, nós temos história, nós temos condição de diversificar nossa economia e começar, aos poucos, migrar dessa economia baseada no óleo de gás. Porque no futuro, essa economia, hoje em dia, já está sendo condenada pelo resto do mundo, né? Então, em nome de uma vida saudável, a gente tem que procurar migrar dessa economia baseada no óleo e gás para outras realidades. Também. Isso leva tempo, né? Então você tem que começar agora a diversificar isso. E utilizar, quem sabe, essa questão dos recursos naturais que nós temos, que tem um apelo muito grande, econômico muito grande. Você vê várias regiões em dia sobrevivendo do turismo. Sim, poderíamos ter alguma coisa, alguma indústria? Sim, poderia, mas eu faria isso. Eu procuraria diversificar nossa economia de uma forma muito enfática. E o que você falaria, que você de repente vai num lugar que você não pode deixar de falar, que você falaria para a gente, para as pessoas que estão assistindo? Olha, que nós estejamos atentos, né, para as questões até que estão por vir em Macaé. O que está no horizonte não é assim um horizonte muito preocupado ou antenado com as novas vertentes de desenvolvimento que nós temos no mundo, que estão propostas para o mundo em relação a desenvolvimento, a preparar, adotar nossas cidades para a questão das mudanças climáticas, que virão com muita força. Já estamos sofrendo ondas de calor. Antigamente, nós tínhamos não tínhamos essa onda de calor, isso é muito palpável para a população. Então, é muito importante que nós estejamos antenados para essa realidade que está sendo proposta para a cidade, para aquilo que a gente tem ainda de recurso natural, que nós estejamos atentos à questão do Rio Macaé na sua oferta de água, porque sem água a gente sabe que não existe qualidade de vida. E hoje em dia nós já temos uma propagação de carros-pipas na cidade, que o Rio Macaé já não consegue atender mais a cidade, entendeu? Hoje a Praia do Pecado, o IPTU mais caro da cidade, você já passa lá durante o dia, vê dezenas de caminhões de água, de caminhão-pipa. Então tem alguma coisa errada. Com certeza. Entendeu? Então a gente tem que estar atentos a essa questão do desenvolvimento, que eu costumo dizer que tem que ser um envolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento ele é muito frio, ele pode causar problemas, né? Então a gente tem que estar mais envolvido na questão e atentos à questão da qualidade de vida, porque senão, né, nada disso vai ter valido a pena, né? Gente, obrigada. A gente precisava de mais tempo para poder passar, para poder olhar com mais cuidado esse material riquíssimo que você tem, um dossiê. Quantas páginas você tem aqui? Deve ter mais de 100, né? Tem mais. São fotos, são histórias, né? Isso é história, gente. E aí são algumas atividades de limpeza de praia que a gente faz junto a outras instituições, como Juventude Lixo Zero, né? São limpezas de praia que a gente não só faz na Praia do Pecado, faz em Bitiba, faz Lagomar, faz Lagoa de Boacica, faz diversamente. A gente tem preocupação com todo. Apesar do nosso foco ser Praia do Pecado, a gente tem preocupação com Macaé como um todo.
Obrigada, Léo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua conscientização desde novo, né? Quando eu perguntei até para você sobre a questão dessa... Desde novo estar envolvido assim, é porque a gente não vê essa preocupação nos jovens de hoje em dia, né? Eu acho que não tem tanto essa consciência. É um esfriamento. Como eu disse, né? A questão da rede social, ela traz vantagens e desvantagens. Né? Então a gente tem que estar sempre conectado, mas atento à questão do clamor, da presença física, do calor humano, né? E toma à disposição para voltar aqui outras vezes e falar um pouco. Quem sabe com boas notícias aí da desapropriação da Restinga, da Praia do Pecado e a criação da unidade de conservação, tão necessária para a nossa cidade. Obrigado aí vocês pelo espaço. Valeu. Gente, a gente fica por hoje com o Raízes. Tivemos a presença do Léo, incrível, com a história dele, incrível a história da gente também, das nossas raízes. Peço que você siga nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.